esta reunião foi, de certa forma, uma reunião técnica para analisar a segunda parte do documento. Portanto, o documento são 55, estamos a falar do documento de concurso. O documento são cerca de 55 artigos. Na primeira reunião analisámos 22, 23 artigos e, portanto, na segunda reunião a ideia era o Ministério da Educação ouvir as nossas propostas, evidentemente que fizemos um conjunto de propostas em relação ao articulado, a partir do artigo 24 até ao 55. Agora, evidentemente que há aqui questões, admitimos que o Ministério da Educação possa ali fazer algumas melhorias, mas há aqui questões que para nós são, enfim, centrais e que são linhas vermelhas e que continuam no documento, por exemplo, a questão do Conselho Local de Diretores. A questão do Conselho Local de Diretores para a gestão local de docentes, digamos assim, das necessidades transitórias, nomeadamente os QZPs, que podem ser colocados em mais que uma escola, a questão das pessoas com horário zero, que evidentemente também pode acontecer que sejam, e portanto isso para nós é inaceitável. O Conselho Local de Diretores mudou de nome, continua a ter as mesmas funções, é um Conselho Local de Quadros de Zona Pedagógica, mas está no documento e essa é uma das linhas vermelhas que nunca nos permitirá assinar este documento sobre concursos. É o mais preocupante neste momento? Não, é que questão depois... da contabilização do tempo, foi abordada? Exatamente. É o que está aqui em cima da mesa, é a primeira parte da matéria. Falta a segunda parte da matéria. E a segunda parte da matéria, nós relembramos que entregámos um protocolo negocial em agosto. O Sr. Ministro vai dizendo, de facto, tem que haver a calendarização, tem que haver a calendarização neste processo negocial, mas isso ainda não aconteceu. E eu recordo que esse documento, esse protocolo, implica que tem que haver uma calendarização para a negociação da recuperação do tempo de serviço, da questão das cotas e vagas, evidentemente também as questões da apresentação e dos horários de trabalho. E isso não aconteceu. Para nós é a segunda parte da matéria. E enquanto isso não estiver em cima da mesa, evidentemente não há nenhum acordo, até porque nós já dissemos ali dentro, e dissemos várias vezes às pessoas, um acordo terá que ser um acordo global com isto tudo, portanto não há acordos parcelados, portanto da nossa parte vamos esperar pelo dia 23 de fevereiro. O Sr. Ministro diz que essa calendarização há de ser feita, portanto há de propor um processo para a negociação, mas nós ainda não vimos nada e portanto ficamos preocupados com isso. Ainda assim, o Primeiro-Ministro ontem disse que não há forma de contabilizar esse tempo. Como é que vêm estas declarações, no fundo, sendo que pediram essa parte, para essa parte entrar nas negociações? A recuperação integral do tempo de serviço. O Primeiro-Ministro disse isso, não é a primeira vez que o diz. Aliás, ele ontem adiantou com valores de 1.300 milhões de euros. Por acaso, hoje há um polígrafo, penso que é de uma antena de televisão, de um canal de televisão, diz que é falso. E é. Há dados de 2019 das próprias finanças e da Unidade Técnica de Apoio Orçamental que dizem que os valores não têm nada a ver com aquilo, é cerca de 1/3 do que foi dito, são 500 e tal milhões de euros anuais, se isso viesse a ser feito, sendo que portanto, muito desse valor ficaria nos cofres do Estado, na Segurança Social e na Caixa Geral de Apresentações. De qualquer forma, é justo que aqui se assim seja. Portanto, a recuperação do tempo de serviço, as pessoas já o disseram, não abdicam dele e, portanto, é o que neste momento talvez mais indigna aos professores, enfim, eles estão na rua por causa disso, portanto, nós não vamos abdicar disso. Essa é a segunda parte da matéria e isso não está ainda em cima da mesa. Sr. Professor, mas só para verificar, para confirmar, portanto, o Sr. Ministro não fechou a porta à recuperação do tempo de serviço. Ele não fechou a porta à recuperação do tempo de serviço, pelo menos, enfim, assim, dessa forma perentória. Mas, de facto, nós precisamos que seja calendarizado um processo de negociação que ponha isso em cima da mesa. Isso ainda não está. E, portanto, ele hoje até... Portanto, está de parte que no dia 23 isso possa ser um dos temas em cima da mesa. Vamos admitir que sim, não é? Mas hoje esteve em cima da mesa? Hoje não esteve em cima da mesa. Esteve em cima da mesa, não. Da vossa parte? Aliás, todas as estruturas sindicais o disseram lá dentro, portanto, que isso era uma questão importante, que tinha que estar em cima da mesa, que não assinaríamos nada sem iniciar esse processo de recuperação do tempo de serviço e não só, outras questões que estão vertidas no protocolo negocial e, portanto, isso foi dito por toda a gente. E o Sr. Ministro, pronto, tomou nota, esperemos que no dia 23 venha alguma surpresa para cima da mesa e a surpresa só pode ser uma. É, evidentemente, datas para iniciar a negociação desse conjunto de matérias que está no protocolo, não é só a questão da recuperação do tempo de serviço, mas essa, provavelmente, agora é das questões mais centrais. Depois de Esta tantas irregularidade, o Primeiro-Ministro a dizer que não é possível recuperar o tempo de serviço, o Ministro da Educação a não fechar a porta, está o Governo a falar a duas vozes?
Eu penso que não está a falar das vozes. Aliás, hoje o Ministro disse na reunião que também representava o Governo. Portanto, era representava o Governo, portanto, eu admito que não esteja a falar em mesmo. Recordo que ontem o Primeiro-Ministro disse uma coisa que não corresponde à verdade, que a recuperação integral do tempo de serviço não tinha sido feita em todas as carreiras e, portanto, a carreira dos professores não era exceção. Mas eu recordo que carreiras com uma categoria, que na administração pública chamam-se carreiras unicategoriais, só os professores é que não recuperaram o tempo de serviço. E, portanto, aí estamos perante uma inverdade, além dos valores, que já foi dito aqui, que não correspondem a nada do que, de facto, os tais valores. O Ministro acrescentou que ia custar anualmente a recuperação do tempo congelado. Não é recuperação, é a volta do tempo congelado. E que não foi recuperado, não tem nada a ver com aqueles valores. E, portanto, acreditamos que isso possa estar ainda em cima da mesa. E porque, de facto, o Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Educação, hoje disse que estamos aqui a representar o Governo e, portanto, pensamos que o Governo terá que falar a uma só voz. Vamos ver. Esta é mais uma reunião que termina sem acordo. Depois de tantas reuniões, já é a quinta ronda negocial. Acreditam que ainda podem chegar a um acordo? Esta é uma reunião que termina, em relação à primeira parte da matéria, concursos, com pequenos avanços, o que não é suficiente para chegarmos a acordo, porque há linhas vermelhas, nomeadamente já referi aqui uma, a questão dos conselhos locais diretores para a colocação de professores, não aceitamos nunca, mas de facto falta a segunda parte e o que já dissemos aos professores, ali dentro também, é que um acordo global tem que passar por esta questão dos concursos, evidentemente um documento que vá ao encontro das nossas perspectivas, do que entendemos, mas também a outra questão, o protocolo, redução do tempo de serviço, desbloquear cotas e vagas, questões da apresentação, horários de trabalho. Assim, sendo assim, há acordo, evidentemente, quando isso estiver em cima da mesa, começar a negociação.